Agora vamos falar de redes MLP ou Multilayer Perceptron. Então, Perceptron múltiplas camadas. Uma rede de neurônios Macaulay-Pit geralmente é chamada de rede Perceptron ou Perceptron. E se eu combinar eles através de camadas, eu consigo um poder de decisão muito maior. Como a gente viu no exemplo do vídeo passado, mostrando que a gente pode combinar dois neurônios para resolver um problema que não é linearmente separável, seja do objetivo, seja da classe íris versicolor. O que são as camadas? As camadas são uma fileira de neurônios que são, nesse exemplo que a gente vai ver aqui, são geralmente completamente conectadas. O que quer dizer o seguinte, que cada neurônio de uma camada se conecta ao neurônio da camada seguinte. A saída do neurônio de uma camada mais perto da entrada vai servir para a entrada da camada seguinte. Ou seja, a saída de uma camada, a entrada da camada. Então aqui está o seguinte, estão as entradas, né? Aqui podia ser o x1 e o x2. Então aqui essa é a entrada da rede. Algumas pessoas chamam camada de entrada. Vou só mudar de, só vou chamar de entrada. O que acontece é o seguinte, essa rede tem 3 camadas. Se eu disser que aqui é a camada de entrada, ela passa a ter 4. Então algumas pessoas contam assim, contando a camada de entrada também. Contando a entrada, sendo que algumas pessoas contam a entrada como uma camada também. Para simplificar, vou dizer que essa rede tem 3 camadas. A entrada não é uma camada, simplesmente a entrada. Então a gente tem 3 camadas. São 2 camadas escondidas, que estão descritas aqui, e uma camada de saída. As camadas escondidas são todas as camadas que não são de saída. Então essa rede é completamente conectada. A saída da camada 1 vai para a camada 2, para todos os neurônios da camada 2. Por aí vai. E todas as saídas da camada 2 vão para a camada 3. E aqui é a saída do neurônio. Por último, a saída da rede. Efeito de múltiplas camadas. Veja, quando a gente tem só uma camada, né, um perceptron, uma rede perceptron ou um neurônio simples, só é possível resolver problemas linearmente separáveis, né? Aqui o problema do O exclusivo não dá para resolver. As classes misturadas aqui resolve parcialmente, né? A superfície de decisão geralmente é só uma linha. Quando eu tenho 2 camadas, eu posso combinar essas linhas, que é o caso aqui, que é exemplo exclusivo, que é parecido com o da classe íris versicolor. Eu tenho 2 linhas e eu posso combinar essas 2 linhas para decidir, ó, se tiver dentro das 2 linhas é uma classe, se tiver fora das 2 linhas é outra classe. E aqui também eu posso combinar as linhas de formato de formas diferentes, melhorando a classificação. 2, 3 linhas, então cada neurônio da camada de entrada vai ser uma linha, está combinando, e a camada de saída vai montar essas combinações. Então aqui forma regiões do espaço, né? Uma terceira camada vai conseguir combinar essas regiões também. Então, com a segunda camada eu posso formar esses polígonos. E com a terceira camada eu posso dizer esse polígono mais esse outro, ou essa região mais essa outra, é a saída da classe B. Então consigo definir regiões de superfície de decisão muito mais complexas, com buracos no meio, etc. O que é que acontece? Que na prática, 3 camadas são suficientes para resolver qualquer problema de classificação. O problema é que não sabe quantos neurônios exatamente deve ter em cada camada. Esse é o desafio do treinamento de redes neurais. Hoje em dia o que o pessoal faz? Coloca muitos neurônios. Mas você também já deve ter ouvido falar de Deep Learning, né? Então Deep Learning, o nome Deep vem de profundo, quer dizer muitas camadas. Muito mais do que 3, 6, 10 camadas. Mas se a gente consegue resolver qualquer problema de classificação utilizando 3, por que o Deep Learning tem sucesso? Qual a vantagem que ele tem de utilizar mais camadas? A vantagem é que, utilizando mais camadas, alguns problemas que talvez precisasse de muito mais neurônios, com 3 camadas, conseguem ser resolvidos. Na prática é o seguinte, a experiência mostrou em vários problemas que deu certo utilizar mais camadas.
Antigamente era difícil utilizar até mesmo as 3 camadas, porque o algoritmo de treinamento tem alguns detalhes que a gente vai ver para frente, mas basicamente ele apagava o gradiente, a propagação do erro que esse vídeo de ajuste ficava cada vez mais difícil, mais zerado, né? O erro de ajuste para ser ajustado nas camadas mais fundas ficavam próximo de zero e o ajuste quase não acontecia. E esse é por isso que também esse nome Deep pegou, porque eles conseguem aprender até nas camadas mais fundas. Lembrando aqui que se você for utilizar uma rede neural, você tem que fazer pré-processamento para a saída. A saída dos neurônios são sempre aí, sempre números, né? 0 ou 1, geralmente dois números. Então se você tem, por exemplo, aqui, essa classe setosa, vigínica, setosa, vesicolo, você tem que transformar em 3 saídas. Então aqui, cada saída dessa é um neurônio. Um neurônio para cetose, que vai ser 1 quando for cetosa, 0 quando não for. Para vesicolo também, que vai ser 1 quando for vesicolo e 0 quando não for. E para vigínica, que vai ser 1 quando for vigínica e 0 quando não for vigínica. Então são 3 neurônios. Alguns autores gostavam de colocar assim, ao invés de 0, 0,1 e ao invés de 1, 0,9, para evitar saturar o neurônio, achando que isso pode melhorar, talvez pela experiência prática deles, ou facilitar o algoritmo de treinamento. Então essa é uma forma. Então tem várias formas, mas a ideia básica é essa aqui. É você criar um neurônio para cada classe e colocar 0 ou 1, né? Dependendo da classe daquele neurônio. Por enquanto, nesse vídeo a gente encerra por aqui. Continuamos mais assuntos sobre redes neurais no próximo vídeo.